Vamos então dar início a esta nossa sessão. Para nós, estamos muito contentes por estar a fazer parte deste Fórum Global sobre Democratização do Trabalho e poder entrar nesta discussão a partir da perspectiva portuguesa e ibérica. Trazer este contexto e também ampliar esta discussão para o nosso território. Portanto, só para contextualizar, este fórum vem na sequência do manifesto de democratizar, descomodificar e descarbonizar o trabalho, que foi lançado em 2000, no ano 2020, no início da pandemia, por um grupo de mulheres, perante os impactos da pandemia e que vieram apenas exacerbar as questões do nosso sistema, que exclui, precariza e explora uma grande parte da população e que, além disso, é insustentável do ponto de vista ecológico. Portanto, o manifesto defende 3 princípios centrais, que são a questão da democratização do trabalho e da democracia no local de trabalho, não tratar o trabalho como mercadoria e regulada apenas pelos mecanismos de mercado e assegurar que todas as pessoas têm acesso ao trabalho digno, e a questão da descarbonização do trabalho, que se articula diretamente com os outros pontos anteriores, na medida em que, ao dar primazia a outros objetivos que não o lucro, contribuímos também para a preservação ambiental, sendo que passa também pela intervenção a nível governamental. Nesta sessão, nós convidamos ou propusemos um exercício de dialogar com o manifesto a partir dos nossos diferentes trabalhos e experiências. Então, e convidamos este grupo de pessoas para partilharem as suas perspectivas e para se envolverem nesta discussão. Então, temos connosco a Ana Luísa Martinho, que é professora investigadora no campo da Economia Social e Solidária, no Instituto Politécnico do Porto, e é um membro fundador da A3S, que é uma associação sem fins lucrativos de investigação e desenvolvimento, portanto, que também partilha destas questões da coletivização do trabalho, tanto do ponto de vista da sua prática como da investigação. E a Ana tem trabalhado muito, ou vai trazer a perspectiva da questão da inclusão laboral de pessoas em situação de vulnerabilidade, que acho que é uma perspectiva muito importante se estamos a falar de democratização do trabalho. Depois temos connosco também o José Soeiro, que é deputado, traz-nos outra visão enquanto deputado do Parlamento Português e enquanto uma pessoa que trabalha já há muitos anos sobre as questões laborais, nesta perspectiva também interdisciplinar ou intersetorial, enquanto investigador, enquanto artista, enquanto ativista, enquanto político, e também, não estou a fugir muito da verdade, enquanto artista, do seu trabalho com teatro, também, com certeza, também trabalhará um pouco destas questões. E vai-nos trazer a perspectiva dos movimentos dos trabalhadores de plataforma, deste novo contexto do capitalismo de plataforma, que também é uma questão muito premente na atualidade. Depois, aqui seria a Luísa Veloso, estaria a apresentar, a trazer um trabalho que eu e ela, serei eu a falar em nome das duas, o trabalho que nós temos sobre formas de organização coletiva dos trabalhadores e formas cooperativas que também que seriam, se calhar, um contexto privilegiado para trabalhar estas questões. E convidamos o Jordi, enquanto especialista, enquanto pelo seu olhar transdisciplinar, enquanto alguém que é profundo conhecedor da realidade portuguesa, mas também traz também toda a bagagem das experiências catalãs e a nível europeu e internacional, e com uma perspectiva que combina também tanto conhecimento a nível de história, de economia, de sociologia, e convidamos para o papel mais difícil, que seria
fazer a ponte entre estas diferentes perspectivas e o manifesto. Portanto, para nós seria muito importante conseguir ouvi-lo hoje, mas se não for possível, pronto, nós também propusemos esta sessão como o primeiro momento, um momento preliminar de discussão e para abrir ainda, para constituir uma espécie de um grupo de trabalho que possa ter continuidade no futuro. E pronto, dizer também que são todos muito bem-vindos a participar na discussão e a interagir connosco. E pronto, damos então início à nossa sessão. Não sei se queres começar, Ana, ou perdemos a Ana? Ou se queres começar, José? Zé, queres começar tu? Estás à vontade? Sim, posso começar. Eu para já Obrigada. peço desculpa porque tinha preparado uma apresentação, mas deixei o carregador deste equipamento em casa e ninguém tem, os carregadores são diferentes. Pronto, peço desculpa, mas eu vou de qualquer forma avançar com o que tinha para vos trazer e que tem a ver com, o trabalho em plataformas, não necessariamente com a dimensão dos movimentos sociolaborais, mas com o debate que tem havido sobre como é que se pode garantir alguma democracia laboral no trabalho através das plataformas. E para isso eu queria fazer algumas notas de enquadramento sobre qual é o tipo de modelo de negócio que está subjacente ao trabalho em plataformas e ao enquadramento laboral através das plataformas, ou à falta de enquadramento laboral através das plataformas, e depois partilhar um pouco o ponto de situação sobre o debate que existe a nível europeu e a nível português, não é? Era um pouco partir da experiência portuguesa sobre quais têm sido as respostas a esta realidade. A primeira nota é que o trabalho através de plataformas, que em Portugal, segundo a Comissão Europeia, cerca de 10% da população trabalhadora já trabalhou a partir de plataformas, com trabalho a partir de plataformas, mas traz transformações muito grandes nas formas de organizar, de regular, de controlar e de gerir a prestação de trabalho. Que transformações são estas? Primeiro, nós estamos a falar de um modelo económico, digamos assim, que assenta na automação, na conectividade permanente, no acesso digital aos clientes, ou seja, no acesso aos clientes intermediado por uma plataforma digital, e estamos a falar, isso é muito importante, numa nova forma de gestão algorítmica da atividade, que traz muitos desafios e muitos perigos também. Nós estamos habituados a falar do transporte de passageiros, dos estafetas, mas verdadeiramente este modelo de negócio pode e já está a ser utilizado em múltiplos domínios e múltiplos setores bastante diferentes, desde lavandaria, treino pessoal, reparações, montagem de móveis e cozinhas, design gráfico, preparação de refeições e, claro, depois a parte do transporte de passageiros e dos estafetas, da entrega de refeições, que são aquelas mais populares. O que é que pode ser comum às várias formas de atividade através das plataformas digitais? Primeiro, os operadores de plataformas tendem a apresentar-se como meros mediadores entre os prestadores de atividade e os seus clientes. Ou seja, subtraem-se à condição de empresas com responsabilidades empregatícias. Em segundo lugar, os trabalhadores normalmente estão enquadrados pela figura do trabalhador independente ou do empresário em nome individual ou até do operador de TVDE, mas já lá vamos. Em terceiro lugar, uma outra característica é a externalização. A externalização já não na forma clássica do outsourcing, quando uma empresa externalizava uma parte da sua produção, uma parte da sua atividade para uma outra empresa, mas através do crowdsourcing, ou seja, da externalização das atividades para uma multidão de trabalhadores que estão ligados à plataforma e que vão apanhando os serviços que vão sendo servidos. E esta alteração é bastante relevante, porque já não estamos a falar de relações propriamente entre empresas, mas entre uma plataforma que é uma empresa e uma multidão de trabalhadores, e por isso que se fala do crowdsourcing e não do outsourcing, mas há uma outra forma de externalização, que é não apenas a externalização da prestação da atividade para estes supostos trabalhadores independentes, mas a externalização de uma parte da supervisão do processo de trabalho que é externalizado para os clientes, que passam a assumir o que era uma função normalmente das empresas, que tem a ver com o controle, com a avaliação, e portanto os clientes são transformados numa espécie de consumidores vigilantes a quem cabe fazer a supervisão do próprio trabalho.
E, em quarto lugar, há uma gestão algorítmica da atividade, em que existe uma enorme dispersão dos agentes que participam, sejam os clientes, os consumidores, não é? Que participam dessa gestão da atividade, mas há uma enorme centralização da informação na plataforma que faz com que as plataformas possam exercer formas intensas de subordinação e de controlo, que aliás sem as formas de comunicação, de mediação, de participação que normalmente existiam no controle da atividade, na atividade empresarial mais clássica, digamos assim. Este modelo de negócio é bastante vantajoso para as empresas detentoras de plataformas porque permite retirar do enquadramento laboral os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores passam a estar desenquadrados do mecanismo do contrato de trabalho, dos mecanismos de proteção social resultantes do contrato de trabalho e, portanto, passa a haver uma espécie de organização através de uma procura individual pelo trabalho, work on demand via aplicação, e com estes processos invisibiliza-se juridicamente o trabalho e os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de produção, retirando às plataformas quaisquer responsabilidades empregatícias e fazendo com que elas poupem todo o dinheiro que seria associado ao contrato de trabalho, à proteção social, às contribuições para a segurança social, não têm responsabilidade, mas também fazem com que elas só remunerem o trabalho que é efetivamente realizado quando se concretiza cada tarefa. Isto aqui, obviamente, é uma enorme vantagem que faz com que haja uma inaudita acumulação de lucros por parte destas plataformas que, por um lado, se subtraem às obrigações legais enquanto empregadores, porque elas não são consideradas legalmente entidades empregadoras, são supostamente meros mediadores entre a procura e a oferta daquela atividade, mas também faz com que elas escapem às regulações económicas que existem para determinados setores. Todo o debate que houve entre os táxis, os TVDEs, tem a ver com uma espécie de concorrência desleal que se faz pela desinscrição da atividade que é prestada através das plataformas dos mecanismos de regulação económica que existiam também das atividades. Ou seja, há uma concorrência desleal no ponto de vista da economia e há uma espécie de dumping social do ponto de vista do enquadramento do trabalho e do desenquadramento na segurança social. Verdadeiramente é interessante perguntarmos se estas plataformas deveriam ser qualificadas como empregadoras e, portanto, no fundo, se os trabalhadores das plataformas deveriam ser considerados trabalhadores por conta de outrem, ou seja, terem um acesso a um contrato de trabalho. Isto era mais interessante com a apresentação, porque eu podia partilhar, mas eu ia partilhar convosco, vou partilhar oralmente, como é que na lei portuguesa se define se uma pessoa é trabalhadora por conta de outrem, ou se é um trabalhador independente, ou, enfim, um trabalhador por conta própria, um empresário em nome individual. E isso nós temos que ir ao artigo 12 do Código de Trabalho, que define os indícios de laboralidade. E quais são esses indícios? São 5. O que a lei portuguesa diz é que se presume que existe um contrato de trabalho quando na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas destas características. Primeira característica: a atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário por ele determinado. Ou seja, o sítio onde eu presto o meu trabalho é determinado pela minha entidade empregadora. Não sou eu que decido. É a minha entidade que diz, olha, tu tens que estar no escritório, o escritório é no sítio X, ou na fábrica, ou na caixa do supermercado, ou pode ser até um trabalho feito num outro local, mas que é determinado pelo meu empregador. Isto acontece nas plataformas? É uma questão. Eu julgo que acontece, porque a partir do momento em que há uma encomenda, a prestação de uma atividade, é a plataforma que diz onde é que a pessoa tem que ir buscar o quê e onde é que ela tem que ir entregar o quê. Mas é um debate. Segundo, os equipamentos e os instrumentos de trabalho utilizados pertencem ao beneficiário da atividade. Ou seja, eu sou considerado um trabalhador subordinado se tiver pelo menos dois destes 5 indícios, e o segundo indício é este, eu não estou a trabalhar com os meus próprios equipamentos. A secretária é da empresa, a farda é da empresa, o computador é da empresa, enfim, os instrumentos de trabalho, a máquina onde eu opero, no caso do trabalho industrial, é da empresa, ou do trabalho agrícola, enfim, os equipamentos e instrumentos de trabalho são da empresa.
Neste caso, o que é que são os instrumentos de trabalho neste tipo de atividade? Por exemplo, uma estafeta. O instrumento de trabalho é a sua bicicleta, é a sua moto. Se for a plataforma e dirá, não, nós não temos esses instrumentos de trabalho, eles é que são donos do seu instrumento de trabalho. Verdadeiramente, muitas vezes não são, e resta saber se os meios de produção numa atividade desta são a bicicleta ou a trotinete, porque eu creio que não. Em terceiro lugar, diz os indícios de laboralidade que o prestador da atividade observa horas de início e de termo da prestação que são determinadas pelo beneficiário da mesma. Ou seja, se eu tiver um horário de trabalho, em princípio, eu sou um trabalhador por conta de outrem. Eu tenho direito a um contrato. O que é que as plataformas dizem? Não, nós não marcamos horário, as pessoas ligam-se e desligam-se quando querem e, portanto, nós não temos não somos nós que definimos o horário. Todavia, é através da plataforma que o trabalhador sabe qual é o horário em que tem que ir trabalhar. E se não se ligar com uma determinada frequência, isto é, se não tiver um determinado horário de disponibilidade para a plataforma, até pode acontecer, não só que tenha avaliações negativas, como seja desativado, ou seja despedido. O que significa que existe aqui também um exercício de um poder disciplinar pela plataforma, mas que é disputado pelas multinacionais das plataformas. Quarto indício que está na lei portuguesa, seja paga com uma determinada periodicidade uma quantia certa ao prestador da atividade. Aqui é mais complicado encontrarmos uma quantia certa, porque os vencimentos são variáveis, mas a questão é que o trabalhador que trabalha através da plataforma, quem lhe paga é a plataforma. Ou seja, a plataforma não é uma espécie de páginas amarelas, de lista telefónica, em que alguém quer um serviço, contrata um picheleiro, o picheleiro vai lá à casa e eu, como cliente, pago diretamente ao picheleiro. Não é assim. É a plataforma que paga ao trabalhador e, portanto, é através da plataforma que se estabelece o pagamento, e isso é também um indício de que existe ali uma relação que não é apenas de intermediação. Pronto, e a última que está na lei portuguesa é o facto de eu desempenhar funções de direção ou chefia. É óbvio que se eu tiver uma função de direção ou chefia numa empresa, eu sou parte dessa empresa, não sou um trabalhador independente. Mas isto tudo tem havido uma grande disputa em termos internacionais sobre como é que se regula este trabalho em plataformas e sobre se é possível qualificar contratualmente como trabalhadores subordinados e, portanto, como tendo direito a um contrato de trabalho, os trabalhadores das plataformas. Genericamente, como é que tem acontecido a regulação, o enquadramento legal do trabalho em plataformas? Por um lado, há o trabalho em plataformas que tem sido regulado através de iniciativas locais, da regulação local das plataformas como, por exemplo, a Airbnb, não é? Os regulamentos que tem havido para regular o alojamento local em Paris, Barcelona, Berlim, até em Lisboa também, são regulamentos que podem ter o seu efeito. Noutros casos, como aconteceu, por exemplo, em Bolonha, as confederações sindicais, a Câmara Municipal e as plataformas locais de entrega de refeições ao domicílio estabeleceram uma carta de princípios, de respeito por determinados princípios, mas ao nível local, apesar destas experiências, não existe poder, capacidade para regular a qualificação da natureza contratual do trabalho que é desenvolvido. Ou seja, não é ao nível local que se estabelece qual é o enquadramento legal do ponto de vista laboral destas profissões. Um segundo caminho que tem sido utilizado é criar outras plataformas. Plataformas éticas ou plataformas justas. Por exemplo, as trabalhadoras da limpeza de Barcelona, as Las Kellys, Las que Limpian, que transformaram num acrónimo de uma associação, de um movimento de trabalhadores de limpeza, lá que elas criaram uma plataforma de reserva de hotéis, de alojamentos, em que só entram as entidades que pagam decentemente e que respeitam os direitos laborais destas trabalhadoras e disputam com a Booking a existência de uma plataforma que tenha um vínculo aos seus direitos laborais. No Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fez uma plataforma de pequenos biscates, que é uma plataforma gerida pelo MTST, portanto, gerida por um movimento social. É um segundo caminho. Um terceiro caminho é o da contratação coletiva. Em particular, nos países nórdicos, na Suécia, por exemplo, foi assinada uma convenção entre uma plataforma e o Sindicato de Trabalhadores dos Transportes. Na Dinamarca foi feito também um contrato coletivo, um acordo coletivo das trabalhadoras na área da limpeza. Na Áustria, trabalhadores de entregas, no caso a Foodora, é uma aplicação que aqui
aqui não existe em Portugal, mas fizeram também um contrato e grandes forças sindicais, como a IG Metall na Alemanha, fez uma plataforma de avaliação das plataformas e fez com que, e também conseguiu que oito plataformas que estão sediadas na Alemanha assinassem um compromisso de respeito por determinadas normas salariais, não necessariamente a celebração de contrato. Portanto, isto é um terceiro caminho. Um quarto caminho, que é o mais comum, tem sido mais comum, é o caminho da jurisprudência, ou seja, são processos em tribunal em que os trabalhadores levam a tribunal esta questão, temos ou não temos direito a um contrato, e os tribunais têm decidido, e normalmente têm decidido a favor dos trabalhadores. As decisões mais conhecidas é uma decisão no Reino Unido, de 2016, em que um conjunto de motoristas da Uber intentou uma ação judicial contra a Uber e conseguiu o reconhecimento de 40 mil motoristas como tendo o direito a um contrato de trabalho por não serem trabalhadores independentes. Depois houve um grande processo, um recurso para o Tribunal Superior e, finalmente, em 2021, o Supremo Tribunal do Reino Unido deliberou a favor dos trabalhadores, em detrimento da Uber, dizendo que a Uber era responsável por garantir proteção social, salário mínimo, pagamento de férias, ou seja, que eles não eram trabalhadores independentes. Houve muitas outras decisões, exemplo, em Itália, o Tribunal de Palermo, final de 2020, fez também uma decisão sobre um trabalhador da Glovo, houve um processo sobre um trabalhador da Glovo, mas que abriu um precedente para reconhecer os contratos de trabalho. Em 2021, em Itália, houve um tribunal que decidiu o reconhecimento da relação de subordinação jurídica, portanto, o direito a um contrato de trabalho de 60 mil estafetas, e houve, sobretudo, foi muito importante esta decisão do Supremo Tribunal de Espanha, que deu razão aos trabalhadores da Glovo, dizendo que estes não eram trabalhadores independentes, que eram trabalhadores subordinados e que, portanto, a plataforma, neste caso a Glovo, tinha que assumir as suas responsabilidades empregatícias. Este processo deu origem a uma lei espanhola, o Real Decreto de 9 de 2021, enfim, o que interessa é que é uma lei do Estado espanhol de maio de 2021 para tentar definir as condições em que os contratos eram obrigatórios entre os estafetas e a plataforma e também definir mecanismos de transparência com os algoritmos. Sobre a lei, portanto, a jurisprudência normalmente tem sido um dos caminhos mais importantes para reconhecer os direitos de trabalho. Mas tem havido também um debate sobre qual é o enquadramento legal e com isto eu vou terminar para ir para o exemplo português. Nesse debate sobre o enquadramento legal há basicamente três posições. Uma posição tende a dizer, bom, isto é uma nova realidade, isto não tem que ser regulado pelo direito do trabalho, o modelo de negócio das plataformas é incompatível com o direito do trabalho e, portanto, isto é para ser regulado pelo direito dos negócios, isto são empreendedores que estão ali a explorar, digamos assim, o seu negócio e, portanto, as plataformas não têm responsabilidades laborais sobre estes trabalhadores. É um caminho, digamos assim, é uma espécie de, diria, o caminho liberal, o caminho mais favorável às plataformas, às Ubers. Um segundo caminho, é um pouco o que se tentou fazer em Espanha, é criar uma lei que procure dizer que tem que se adaptar os indícios de laboralidade a estas situações do trabalho em plataformas e, portanto, deve-se garantir um contrato de trabalho mesmo reconhecendo que ele tem especificidades. E um terceiro caminho é dizer, bom, estes trabalhadores não são nem trabalhadores independentes, nem trabalhadores contra de outrem, portanto, tem que se criar aqui um terceiro estatuto, um trabalhador equiparado, é o que se tem falado em Portugal. A Comissão Europeia tem ido um pouco nesta orientação, ou tende a ir um pouco nesta orientação, apesar de ainda não haver a tal diretiva que supostamente irá existir sobre esta matéria, que é dizer, bom, nós damos aqui alguns direitos de proteção social, horários máximos, talvez o direito às férias, alguma forma de proteção na doença, nos acidentes de trabalho, mas não vamos reconhecer um contrato de trabalho porque estes trabalhadores são, no modo como prestam atividades, são trabalhadores independentes, ainda que não possam estar tão desprotegidos. É uma solução, enfim, é uma solução que procura garantir proteção social, isentando as plataformas das suas responsabilidades patronais, digamos assim. Em Portugal, qual é a situação? Em Portugal, nós tivemos uma primeira experiência em 2018 com a chamada Lei Uber. E a Lei Uber é muito original. A Lei Uber portuguesa é muito original porque estabeleceu entre, digamos, os atores tradicionais da prestação de trabalho, digamos assim, que se diria que é o trabalhador, a plataforma e o cliente,
digamos, são os 3 sujeitos desta relação, a lei portuguesa de 2018, a chamada Lei Uber, que regula atualmente as 4 plataformas de transportes que operam em Portugal, a Uber, a Bolt, a Freenow e a It's My Ride, que são as 4 que estão neste momento legalizadas para o transporte de passageiros, acrescentou a estes 3 agentes um 4º agente, que é o operador de TVDE. Ou seja, há o trabalhador, há a plataforma, há o cliente, mas a relação entre o trabalho, a eventual relação de emprego do trabalhador não é nunca com a plataforma, mas é com um operador de TVDE. O que é um operador de TVDE? É uma empresa que está autorizada a prestar aquela atividade numa relação com a plataforma, mas que não é a plataforma. Atualmente existem em Portugal 8.880 operadores de TVDE, mas resta saber se estas empresas, se estes operadores de TVDE são verdadeiramente empresas que depois vão contratar os motoristas ou são, na realidade, os motoristas empresarializados. Estes operadores de TVDE teve 2 efeitos. Primeiro, a lei portuguesa proíbe contratos de trabalho entre os trabalhadores das plataformas. Porquê? Porque introduziu a obrigação de um intermediário que é um operador de TVDE. Isto assim já é um pouco estranho, porque se houvesse decisões em Portugal sobre os motoristas da Uber, um tribunal nunca poderia decidir o que decidiu o tribunal inglês, porque a lei portuguesa proíbe contratos entre trabalhadores e plataforma, porque diz que tem que haver este intermediário. A segunda questão é que estes intermediários verdadeiramente têm sido, é a nossa intuição, pela realidade que conhecemos, porque não há dados divulgados sobre isto, têm sido os próprios trabalhadores. É o trabalhador que se constitui em empresário e que depois estabelece uma relação entre empresário e plataforma com as tais plataformas. É um modelo bizarro, é um modelo que serve muito às multinacionais e é um modelo que não garante direitos laborais. Há o livro verde do futuro do trabalho, que foi encomendado pelo Governo e que foi apresentado em junho de 2021, e este livro verde trouxe 2 propostas muito interessantes, muito inovadoras. É um livro que foi coordenado cientificamente pelo Guilherme Drey e pela Teresa Coelho Moreira, são 2 especialistas em Direito de Trabalho, especialistas nesta matéria, e o que é que o livro verde veio dizer? Veio dizer, entre outras coisas, 2 que nos importam para este debate. Primeiro, que era preciso rever a lei da TVDE, a lei Uber, digamos assim, a lei 45 de 2018. Interessante, porque de facto essa lei é uma lei que é muito bizarra e muito única no mundo e que introduziu esta figura estranha do intermediário. Em segundo lugar, vieram dizer, e isso é muito importante, o livro verde do futuro do trabalho, eu também vos trazia para vocês poderem ler, mas vou-vos ler, tem a proposta, diz que se deve criar uma presunção de laboralidade adaptada ao trabalho nas plataformas para tornar mais clara e efetiva a distinção entre trabalhador por conta de outrem e trabalhador por conta própria, sublinhando que a circunstância do prestador de serviço utilizar instrumentos próprios, a bicicleta, a trotineta, o carro que aluga, bem como o facto de estar dispensado de cumprir deveres de assiduidade, pontualidade e não concorrência, porque é o argumento que as plataformas usam para dizer que não são patrões, que o facto de haver esta dispensa do dever de assiduidade, pontualidade e não concorrência, não é incompatível com a existência de uma relação de trabalho dependente entre o prestador e a plataforma digital. Ou seja, o que o livro verde veio dizer é preciso pegar no artigo 12 do Código de Trabalho, que estabelece os indícios de laboralidade, e adaptá-los às plataformas para garantir contratos de trabalho. Isto foi em junho de 2021. Em julho, e agora termino com isto, em julho, o Governo entregou uma proposta que está a ser discutida na concertação social, ainda hoje houve uma reunião da concertação social, em que diz, sim senhora, nós vamos criar esta nova presunção de laboralidade, mas, ao contrário do que dizia o livro verde, acrescentou uma pequenina e nefasta expressão a dizer, mas esta presunção de laboralidade vai-se aplicar à plataforma ou ao intermediário, porque a ideia é manter a lei Uber e talvez exportar esse modelo da lei Uber para as plataformas. Paralelamente a isto, em Portugal, outras formas de regulação que existem não são muito conhecidas, embora algumas autarquias, por exemplo, em Lisboa sei que foi discutido a ideia de criar uma plataforma pública para a entrega de comida, e sei também que em Lisboa já houve algumas reuniões para se estabelecer uma cooperativa de estafetas. Mas o que nós sabemos
sobre o debate que está em curso neste momento, é que haverá uma disputa intensa sobre como é que nós qualificamos estas relações laborais. E que mesmo quando parece que estamos a avançar um pouco, logo estas grandes multinacionais se mobilizam para retirar do enquadramento do contrato de trabalho milhares de trabalhadores. E este debate eu penso que é muito importante e que tem tudo a ver com a democratização do trabalho, porque o grande mecanismo de acesso aos direitos e à cidadania laboral tem sido precisamente o contrato de trabalho. E se nós aceitarmos que há uma parte crescente da força de trabalho que é colocada de fora do contrato de trabalho e cuja única forma de enquadramento é a lei dos negócios, é a lei comercial, é as relações entre empresas, então eu creio que há um enorme património de direitos sociais que foram construídos e que nós estamos a deitar ao caixote do lixo. E por isso é que me parece que este debate, podendo não ser muito relevante do ponto de vista do número de trabalhadores que hoje abrange, ainda que 10% da força de trabalho seja significativa, é um debate essencial sobre o futuro do trabalho e o futuro dos direitos laborais que teremos. E para isso também, claro, há a dimensão do que nós podemos fazer, mas também da intervenção sindical, da intervenção dos movimentos. Sobre essa depois, se calhar, falaremos mais à frente. Obrigada, Zé. Deste-nos aqui um panorama, um estado da arte super interessante sobre estas questões, que acho que é muito relevante para vermos também como as tendências são mais fortes no sentido da crescente mercantilização do que conseguirmos opor-nos a essas forças. Mas acho que agora passo a palavra para a Ana Luísa, que nos traz um caso bastante oposto, que é precisamente o lugar do trabalho na inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, que acho que é fundamental trazermos este debate para esta discussão. Então passo a palavra, Ana. Obrigada, Joana. Boa tarde a todas e a todos. É realmente muito interessante falar a seguir ao que tu acabaste de apresentar, porque apresentaste aqui o paradigma destas grandes mudanças e a mim parece-me que realmente, se há uma regularidade no mercado de trabalho, é estes que estão sempre fora do mercado de trabalho e, portanto, é destes que eu também vou aqui falar. E isso acaba por ser uma regularidade de há muitos anos para cá e que realmente, apesar de alguma atenção, não é, ao longo dos anos e de diferentes maneiras, quer a nível internacional, quer em Portugal, acaba por continuar a haver grupos significativos de pessoas com características muito mais diversas que o que parece, que acabam por nunca aceder a esse Eldorado, não é, prometido, que é o trabalho como meio para aceder a direitos, a proteção social, a isto tudo que tu acabaste de referir. Portanto, no fundo, continuamos a estar neste paradigma um pouco que o trabalho é realmente o grande integrador, não é? É uma das grandes dimensões, enfim, confere estatuto social, confere sentido de pertença, confere também um sentido de se fazer algo que é útil, não é, para os outros, e portanto este sentido também de utilidade, associado obviamente muito também a esta ideia de sociedade salarial em que praticamente somos aquilo que fazemos, e apesar das grandes discussões sobre será que no fundo estamos a caminhar para o fim do trabalho porque vamos ser substituídos pelas máquinas e não sei o que mais, essa conversa toda de há muitos anos para cá e que agora ganha ainda um novo relevo, não é, com esta questão toda da transição digital, o que nos mostra é que na verdade continuamos a trabalhar muito, são sempre os mesmos, não é, que acabam por estar a trabalhar muito, e acaba por haver realmente aqui um grupo muito significativo de pessoas que não só não acedem, mas mesmo quando acedem a um mercado de trabalho que poderíamos considerar secundário, não é? Que é classificado como secundário. E, portanto, no fundo é um bocadinho destes que vamos aqui falar, que hoje tem tido muitas definições para falar deste grupo de pessoas, portanto, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de desvantagem, desempregados com múltiplas problemáticas, portanto, é deste grupo, não é, muito heterogéneo, muito mais heterogéneo que possa parecer pessoas, e que do ponto de vista administrativo, não é classificado como um conjunto de características, vamos dizer, tangíveis.
sexo, idade, situação perante o emprego, pronto, nacionalidade, etnia, não é? Um conjunto é isso mesmo, de variáveis que são, enfim, mais tangíveis, mas que na verdade, obviamente, estas pessoas são muito mais do que só essas variáveis e até são mais do que a conjugação dessas variáveis, portanto, até mais do que numa lógica de interseccionalidade, em que obviamente não são todas as mulheres da mesma coisa, não são todas as pessoas migrantes iguais também, portanto, naturalmente, para além disso, há um conjunto de outras características que nos parece realmente muito relevante, é uma problemática que nos acompanha na A3S desde o início, que nos tem levado a questionar muito também estes paradigmas, não é, vigentes sobre tudo isto que está a mudar no mundo do trabalho, e o que nós temos vindo a perceber também é que efetivamente são muitas mais as variáveis intangíveis do que só tangíveis para poder classificar estas pessoas. E há aqui duas grandes questões, que é, há um direito, não é, que as pessoas têm, direito ao trabalho, que naturalmente poderíamos estar aqui também a discutir se, no fundo, o lugar do trabalho na vida das pessoas deveria ser tão central ou não para constituir esse grande integrador, mas isso seria toda uma outra discussão e eu diria que hoje estamos aqui focados nesta e, portanto, ficaremos aqui, vamos mantê-lo então como este lugar central, não é? Que nos permite aceder, obviamente, desde já a questões tão simples como recursos económicos para podermos desempenharmos as nossas outras funções e podermos viver, não é, na vida com as outras pessoas, com os outros concidadãos e concidadãs, mas também, muito mais do que isso, há um direito a este trabalho e, portanto, há uma responsabilidade, não é, por parte do Estado de poder efetivamente assegurar este direito. E o que acontece é que muitas destas pessoas, muitos destes grupos, vamos dizer assim, de uma forma simples, têm estado na total invisibilidade, não é? Não entram até em nenhum dado, não é? Sabemos por muitos estudos recentes que também são, até já nem entram nos dados do desemprego, porque são inativos desencorajados, porque na verdade até nunca acederam sequer, nem perto ao mercado de trabalho. Portanto, temos aqui um mercado de trabalho que tem muitas dimensões. Primeiro, pessoas que realmente, grupos que nunca acedem, nunca chegaram a estar no mercado regular de trabalho. Não quer dizer que não trabalhem muito, não é? Mas nunca tiveram acesso ao mercado regular de trabalho com todos estes direitos que, por exemplo, José acabou de referir e de reivindicar. E bem, não é? Portanto, associados precisamente ao que é também ter um emprego. Depois temos algumas pessoas que vão tendo aqui experiências intermitentes, não é? Entram e saem, estas experiências, um pouco estes percursos em ioiô, não é? Que nos fala José Machado Pai, já há muitos anos para cá, dos biscates daqui, de um bocadinho de tempo acolá, um trabalho temporário, portanto, este tipo de experiências que por vezes vão ficando cada vez precisamente mais longe do mercado regular de trabalho e, portanto, acabam por depois até chegar a momentos em que já nem há nenhum momento em que se está dentro do mercado de trabalho. Depois ainda há aqueles que até têm acesso ao mercado de trabalho, mas que o trabalho não constitui efetivamente um lugar de desenvolvimento, de satisfação e, portanto, já para falar simplesmente das mais simples, tudo o que tem a ver com todas estas questões dos burnouts e de tudo o que está associado à vida também laboral, que não é assim também tão cor-de-rosa, não é? Portanto, o aceder a um emprego, a qual emprego e em detrimento de quê? Depois ainda há aqueles que vão acedendo um bocadinho, mas que acedem ao emprego, mas ter a possibilidade de se desenvolverem e, portanto, de poder haver aqui uma ideia de carreira, de mudarem de posto, de enriquecerem as suas funções e até de subirem na carreira, isso para muitos é uma realidade que nunca chega a acontecer, mesmo para aqueles que até estão no mercado de trabalho e que não estão nestas intermitências que eu falava há pouco. Portanto, há teto de vidro, há paredes de vidro, porque também fica-se muitas vezes alojado a determinadas funções dentro de uma hierarquia muito fechada, digamos assim. Portanto, há dentro das próprias organizações também um submercado de trabalho, como nós sabemos.
Depois, para além disto tudo, estamos num paradigma, não é, internacional, europeu, nacional, em que, no fundo, se fala, e há muitas orientações neste sentido, de um mercado de trabalho mais digno, mais inclusivo, e, portanto, de haver um conjunto de orientações nesse sentido. Por exemplo, não é, em Portugal, esta recente aprovação da lei em 2019 das cotas para as pessoas com deficiência e incapacidade no mercado de trabalho é justamente um reflexo, no fundo, desta mudança de paradigma que está em vigor já há uns anos para cá. Todavia, aqui, mais uma vez, duas coisas. As pessoas têm todos o direito, não é, por igualdade de acesso ao mercado de trabalho e de sucesso no mercado de trabalho, portanto, não só de acesso, mas depois, claro, que tem que haver aqui, por algumas circunstâncias, um conjunto de fatores que levam a que as políticas igualitárias não sejam suficientes e, portanto, seja necessário haver aqui algum tipo de políticas mais de equidade, de dar aqui uma atenção diferente, um apoio diferente a algumas pessoas que poderão necessitar desse apoio mais ou menos longo para, efetivamente, não só aceder, como depois conseguirem se manter no mercado de trabalho, pois, apesar de tudo, e o que os dados que eu vos trago aqui para partilhar convosco mostram, é que as pessoas, estes desempregados, estas pessoas que pertencem a estes grandes grupos, querem trabalhar. Portanto, apesar destas questões todas do que o trabalho, apesar de tudo, pode não ser o fator assim tão integrador, as pessoas não é, dizem frases como, claro, se tiver trabalho, quer dizer, o que elas querem é trabalhar, é o que lhes permite depois aceder a outras coisas, permite-lhes sonhar, não é? Foi o que uma das pessoas uma vez me mencionou. E nesse sentido, o que é que acontece? Nós temos um conjunto aqui de orientações, de vontades, não é? De tornar este mercado de trabalho mais digno e inclusivo, algumas medidas aqui um bocadinho paliativas, digamos assim, para se conseguir fazer este apoio, não é, mais de equidade, mas a verdade é que as medidas que temos dão pouco acesso mais uma vez a estes direitos. Por exemplo, não é, as medidas que são mais utilizadas para poder fazer o acompanhamento destas pessoas numa lógica de transição serão os contratos de emprego e inserção, que na verdade são uma medida ocupacional, não é, que não confere efetivamente direitos às pessoas no final, no termo destes contratos, até têm uma vontade, não é, uma motivação inicial interessante, não é, que é ativar as pessoas, elas saírem de casa, poderem estar aqui em contacto com uma rede que lhes possa depois permitir o acesso ao mercado de trabalho, mas a verdade é que está mais do que estudado, já com os POCs, não é, que na verdade são os SEI de hoje, não é, os programas ocupacionais e agora estes contratos de emprego e inserção, ou os contratos de emprego e inserção mais, que efetivamente não constituem de facto, não é, um instrumento para aceder ao mercado de trabalho e muito menos um instrumento que possibilite depois no final, no termo deste percurso, terem acesso a algum tipo de direito adicional, face àquilo que tinham antes de começar o SEI. A mesma coisa para tudo que tem a ver com estas medidas, enfim, dos estágios, das formações, de tudo que não é, retira de alguma maneira o desempregado da sua condição de simples desempregado para ter aqui uma ocupação, mas acaba por não conferir efetivamente algo que possa trazer algo mais, digamos assim, para a vida das pessoas. Portanto, para além disso, também as pessoas que fazem o acompanhamento destes adultos, vamos dizer assim, com estas, enfim, necessidades, não é, adicionais para conseguirem ter acesso e sucesso no mercado de trabalho, também, na verdade, têm muito pouco apoio para conseguir fazer esse acompanhamento. Portanto, agora, passando para, no fundo, os trabalhadores que acompanham estas pessoas, e eu estudo essencialmente os trabalhadores que estão inseridos em organizações da economia social e que fazem, no fundo, dentro das suas múltiplas funções de trabalhadores sociais, digamos assim, também fazem o apoio à empregabilidade, ao desenvolvimento de competências, à ativação dessas mesmas competências. E, portanto, muitas vezes fazem-no porque consideram que é importante fazê-lo, não que as medidas ou os serviços que prestem também integrem essa dimensão, ou então fazem-no por via de projetos, não é, que têm um princípio, um meio e um fim, não é? E estas pessoas naturalmente precisam de mais do que um tempo determinado para conseguir fazer o seu acompanhamento, ou pelo menos algumas delas necessitarão. Portanto, há aqui realmente muitas questões que dificultam este real acesso
às pessoas ao mercado de trabalho e depois, sobretudo, que realmente possa possibilitar esse acesso ao mercado de trabalho que seja um fator de efetivamente satisfação, crescimento, desenvolvimento, enfim, integração, não é? Inclusão plena do cidadão e da cidadã na vida, não é? E não só numa espécie de primeira linha que é simplesmente aceder. E aqui o que também se tem vindo a perceber muito é que, primeiro, então, dentro destes perfis das pessoas que são acompanhadas, destes tais adultos com algumas necessidades adicionais para serem acompanhados, para conseguirem ter, então, este acesso e este sucesso no mercado de trabalho, estes já são perfis muito complexos. Nunca é apenas uma das categorias, como eu dizia, por exemplo, ex-recluso, não é? Que às vezes aparecem assim nos programas, já destinado a pessoas vulneráveis, por exemplo, ex-reclusos. As pessoas nunca são só ex-reclusas, não é? Quer dizer, isso é realmente uma maneira muito pouco, na verdade, muito pouco significativa para, no fundo, caracterizar estas pessoas. Portanto, o que se percebe é que os perfis são muitíssimo mais complexos do que isso, e estamos a falar, por exemplo, não é, de pessoas do sexo masculino, com mais de 50 anos, não é, com estas experiências muito intermitentes no mercado de trabalho, com algum tipo de experiências de consumo, que, enfim, têm, por exemplo, associado ao problema da empregabilidade, múltiplas outras problemáticas sociais, de habitação, tal, não é? Portanto, que seria necessário que também as políticas sociais de emprego estivessem um pouco mais combinadas, não é? Não fossem duas coisas distintas, pois na realidade verdadeiramente não são, e umas influenciam forçosamente a outra. Eu tenho muita dificuldade em pronunciar-me sobre qual é que deve ser acionada primeiro, porque tenho visto modelos, os dois modelos. Em primeiro vamos tratar as questões sociais para conseguir depois aceder ao emprego, ou por vezes, quando se faz, em primeiro, pôr as pessoas em contexto laboral, por vezes isso depois também traz repercussões muito positivas nas outras problemáticas. Portanto, não estou certa sobre qual é que é o caminho, ou se também devemos definir o caminho, mas que os dois devem ser trabalhados em paralelo, ou devem ser equacionados estas duas grandes dimensões, sem sombra de dúvida. Se o tem sido feito, pouco, na verdade, não é? Depois, para além então destas tais variáveis que são mais, enfim, mais tangíveis, há todas as outras mais intangíveis, e é sobre estas que, no fundo, os trabalhadores sociais que acompanham estas pessoas mais têm poder de intervir, que é aumentar a autoestima, trabalhar aqui um bocadinho a capacidade da pessoa voltar a acreditar de uma certa maneira no mercado de trabalho que já deixou muitas vezes muitas sequelas negativas nas pessoas, portanto, experiências negativas no mercado de trabalho, de ficarem a dever, de terem trabalhado mas não terem assinado um contrato e depois não terem ficado sem esses salários, portanto, um conjunto de experiências que também tornam o depois voltar a acreditar não só no mercado de trabalho, mas até nos projetos sociais que trabalham este apoio, também tornam isto tudo complexo. Depois há, obviamente, também um conjunto de fragilidades emocionais, e é sobre estas que, efetivamente, sobre todas estas que os trabalhadores da economia social conseguem intervir, porque assim, sobre a idade, a nacionalidade e tal, não há nada a fazer. Isto é as idades das pessoas, é o que elas têm, não se pode alterar. O que pode ser alterado são estas realmente mais intangíveis e que são muito pouco consideradas quando pensamos também neste trabalho. Depois, só dar aqui uma breve nota de algumas questões que podemos eventualmente abordar a seguir, um bocadinho como o José também lançou aqui algumas questões para reflexão e para abrirmos também o debate, desde já, quanto tempo é que leva, no fundo, uma pessoa a estar preparada para entrar no mercado de trabalho? O que é que isso significa, não é? De acordo com estes perfis complexos que eu acabei de referir. Esta questão de estar afastado há muito tempo do mercado de trabalho e, adicionalmente, não ter uma atividade regular, porque estamos a falar aqui de pessoas, pode ser pessoas, por exemplo, com algum tipo de deficiência, que estão em casa, verdadeiramente não têm uma atividade, não é? Não é que escolheram ser mãe ou ser pai, e como tal estão a desempenhar essa função e não são trabalhadoras, não, são pessoas que estão paradas e como tal o seu desenvolvimento está estagnado de uma certa maneira. Para estes, como é que se reativa também a sua possibilidade de inserção no mercado de trabalho?
Depois, efetivamente, o que é que se pretende com esta inclusão pelo trabalho? É a questão do acesso ao dinheiro, é a questão das pessoas poderem escolher que trabalho, não é? Estamos sempre a falar do trabalho no singular, quando verdadeiramente, ou do mercado de trabalho, quando verdadeiramente são muitos e, enfim, estes perfis são tão diversos, como é que nós podemos pensar que todos nós vamos encaixar num horário de 7 horas por dia, 8 horas por dia? Não se encaixa para todas as pessoas este modelo, não é? Portanto, isso seria uma questão ainda mais vasta. Depois esta questão que eu dizia há pouco, e quando surgem outras problemáticas que se vêm sobrepor, que são de emergência, por exemplo, na pandemia isto aconteceu muito, as pessoas deixaram de estar à procura de trabalho, porque estavam à procura era de um meio de sobrevivência, porque tinham perdido alguns dos seus rendimentos, não é? Depois há aqui ainda um conjunto de constrangimentos mais formais que dificultam efetivamente o acesso a muitas destas pessoas, designadamente, por exemplo, os migrantes em situação de algum tipo de irregularidade, não que não estejam a trabalhar, porque já estão cá a trabalhar há muitos anos, mas que realmente não conseguem ainda ter a sua situação regularizada, o que faz com que depois, obviamente, não tenham acesso a um conjunto de direitos e que quando é preciso descartar alguém, não é? Numa situação, por exemplo, pandémica como a que aconteceu agora, muitos dos que foram descartados também foram estes. E por fim, esta ideia das políticas, não é? Se estas políticas de inclusão, no fundo, quem é que fica de fora das políticas de inclusão? O Jordi tem uma... Desapareceu. Mesmo no tempo de fechar. Acho que ela vai rapidamente entrar. Entretanto, eu posso aproveitar para regressar. Só para dizer que quem quiser participar, nós gostávamos muito de ouvir as pessoas que estão aqui connosco. Acho que por motivos técnicos não é possível dar-vos a voz e a imagem, mas conseguimos. Podem escrever aqui no chat ou no QIA e depois partilhamos. Joana, sim. Nós supostamente iríamos até às 4, não é? Começamos um bocado atrás, até que horas é que vamos a sessão? Eu digo mais uns 20 minutos. Pode, okay. Por ti é possível? Mas se tiveres que sair também não há problema. Pronto, como está aqui o Pablo a dizer que podemos colocar questões no QIA e que nós depois partilhamos entre todos. Não sei se a Ana vai demorar algum tempo. Gostava muito que ela fechasse, porque... Já está aí a Ana, já está aí a Ana Luísa outra vez. Que bom. Está aí. Porque... Já estás a vê-la? Ok. Ana, estavas a concluir, nós não quisemos deixar de ouvir as tuas reflexões finais. Ainda por cima estavas a dar voz ao Jordi, que não vai poder ter a sua voz. Sim. Isto de repente ficou congelado. Não sei até onde é que ouviram, mas o jogo foi mesmo só no final desta questão de que eu estava também a fazer a ponte com o Jordi e perceber que realmente, mesmo nas políticas dirigidas especificamente a estes públicos, não é? Em situação de múltiplas discriminações, desvantagens, o que a gente quiser dizer, mesmo dessas, há quem esteja excluído dessas políticas, não é? Que supostamente são para estes. Portanto, um bocadinho refletimos sobre isto e que outros modelos é que poderiam ser também implementados para tentar colmatar um pouco esta questão. Desculpem lá, isto está difícil. Obrigada. Eu pelo menos ouvi-te com alguma dificuldade, mas acho que deu para perceber a ideia que há sempre os excluídos, mesmo das políticas para a inclusão, não é? Pronto, agora, obrigada, Ana. Acho que tu explicitaste uma série de questões que é fundamental serem explicitadas, que até diria mais que o próprio manifesto talvez as pudesse explicitar ou de alguma forma, mas pronto, já ficam aqui muitas pistas lançadas e tomo a liberdade de dar continuidade. Agora seria
vou falar eu em nome do trabalho que estou a desenvolver junto com a Luísa Veloso, e a perspectiva que nós trazemos aqui tem por base o trabalho que estamos a fazer sobre formas coletivas de organização dos trabalhadores, isto é, diferentes tipos de coletivos de trabalho, independentemente de forma jurídica, e questionar precisamente até que ponto eles constituem um contramovimento que permita democratizar e descomodificar o trabalho. Portanto, estes coletivos de trabalho caracterizam-se por princípio ou por ideal, precisamente por subordinar o capital ao trabalho. Portanto, estamos a falar à partida do que seria o enquadramento ideal para se falar de democratização do trabalho. Mas que, como veremos, também são atravessados por inúmeros desafios e constrangimentos. Dizer ainda que a nossa abordagem tem por base dois setores específicos que são exemplares desta tendência de precarização do trabalho, que são o setor das artes e da construção civil. Por um lado, o setor artístico, no caso português pelo menos, é um setor em que o trabalho independente se tem normalizado, e em que muitas vezes constituindo-se situações de ilegalidade e de falso emprego, de falso autoemprego, se aplicássemos os critérios que o José Soeiro enumerou relativamente ao que constitui um contrato de trabalho, neste caso também se aplicaria em grande parte das situações. Portanto, é um setor caracterizado por uma grande insegurança e falta de proteção no trabalho. E, por outro lado, o setor da construção, que é, por natureza, um setor de trabalho intensivo, caracterizado por dar oportunidades de trabalho a setores da população com menos oportunidades, com menos educação, das secções mais vulneráveis também, se calhar, da sociedade, e no qual temos estado a observar assim, várias tendências também de precarização, em que se tem tornado, tem passado por um processo de crescente fragmentação do setor, baseado em múltiplas cadeias de subcontratação, em agências de trabalho temporário, intermediários informais, os designados angariadores ilegais que atuam na ilegalidade, além de múltiplas redes de trabalho imigrante. Portanto, são dois setores que, de forma distinta, e tendo, nomeadamente em termos educacionais, em termos de capital cultural, têm um certo de tendências comuns nas questões da intermitência do trabalho, as formas precárias de emprego, frequentemente informais e ilegais, multi-atividades, o facto de não estarem ligados também a um local de trabalho fixo, entre outras, que tornam um caso interessante para tentar observar até que ponto existem tentativas de resistência a estes processos e de proposta de alternativas. Então, foi neste contexto que nós procuramos identificar e analisar diferentes modelos cooperativos, e o que encontramos até ao momento ainda está, é um trabalho em curso, mas que estamos a tentar tipificar, digamos assim, um conjunto de modelos que encontramos no terreno. Então, por um lado, no contexto artístico, encontramos uma grande proliferação de associações culturais não lucrativas, que é a norma em Portugal, portanto, associadas precisamente, vinculadas a esta ideia do trabalho, do ideal do trabalho associado, mas dentro das quais também há uma grande diversidade de situações que revelam precisamente os constrangimentos e os desafios da democratização do trabalho. Então, uma das questões que já tem sido revelada é várias estruturas ou coletivos fictícios, por exemplo, em que os órgãos sociais são compostos por família, por amigos, e que, no fundo, é apenas um projeto individual. Um outro tipo, que também bastante frequente, é a questão de associações ou cooperativas com uma estrutura comum
para a gestão e produção de projetos artísticos independentes. Também tem sido, também é um caso em que, sob a bandeira da democratização, acabamos por encontrar outro tipo de situações. Depois encontramos também um conjunto de estruturas que visam democratizar o acesso à produção e à fruição artísticas, apoiar novos projetos artísticos fora dos centros urbanos, portanto, e neste caso, em muitos casos, assentes no trabalho voluntarista dos fundadores, normalmente que assumem isto como um projeto de vida, e que socorrem das suas outras atividades no setor locativo para viabilizar este tipo de projetos, para dar uma almofada financeira para desenvolver este tipo de trabalho mais territorial, social, comunitário, uma vez que o financiamento público também chega com muito mais dificuldades às regiões do interior. Encontramos também os novos modelos de cooperativas de freelancers, ou novos não, é um caso único em Portugal, que criado com o objetivo de democratizar o acesso ao trabalho, ao contrato de trabalho, no fundo, ao regime de contrato de trabalho a freelancers. Portanto, são trabalhadores que querem assumidamente ser freelancers, manter o seu trabalho por projeto, como é algo que é planeado, não é algo o que eles afirmam como tal, e esta cooperativa oferece uma solução para estes projetos individuais, em que a cooperativa proporciona um contrato de trabalho subordinado e permitindo assim contornar as questões das exigências fiscais e de segurança social subjacentes a estas atividades. Portanto, enquanto trabalhadores da cooperativa têm acesso a um regime de segurança social equivalente ao dos trabalhadores por conta de outrem, o que facilita o acesso a subsídios de emprego, de desemprego, de doença, por exemplo, mas em que as pessoas mantêm a sua relação, não são subordinadas, são donas da cooperativa e trabalhadoras da cooperativa. Sendo que esta é uma questão bastante discutida também e criticada, nomeadamente pelos sindicatos, por promover o autoemprego e por não promover o verdadeiro contrato de trabalho. No setor da construção, são muito poucas as iniciativas, encontramos alguns resquícios de cooperativas do pós-25 de Abril, mas que são sobretudo na área da habitação, mais numa lógica de consumo, de permitir em que as pessoas se organizam para conseguir ter acesso à casa própria, mas que contratam os empreiteiros, empresas lucrativas para fazer as suas construções, portanto, sem relação com estes processos de coletivização do trabalho. Encontramos alguns casos raros de cooperativas de construção, mas que funcionam em modos muito similares ao do setor lucrativo, e encontrei também alguns coletivos mais recentes na área da arquitetura e urbanismo, que se definem como cooperativas de produção e cooperativas de prestação de serviços, que se dedicam muito a projetos de caráter social, com pessoas que não têm dinheiro para pagar, ou projetos de intervenção no espaço público, onde encontrei também a preocupação de empregar pessoas em situação de vulnerabilidade, no sentido que a Ana apresentou, e que desdobrem-se em múltiplas frentes para conseguir financiamento para sustentar este trabalho, financiamentos municipais, nacionais, europeus, concorrer a concursos de arquitetura mais tradicionais para sustentar esta atividade mais social. E este caso é bastante inspirador porque, pronto, por estarmos a falar de projetos de construção que têm uma duração maior, uma intervenção, como por exemplo uma intervenção num bairro social, permite alargar este processo de democratização para além da esfera do trabalho, em que muitas vezes os cooperadores são a associação de moradores ou outras instituições com que se trabalha, que também acho que é uma dimensão interessante deste processo. E pronto, para concluir, porque eu não queria tomar muito tempo,
queria estar mais no papel de moderadora. Penso que estes casos só permitem, sobretudo, levantar várias questões para pensar este objetivo de democratização e desmercantilização do trabalho, os constrangimentos que se colocam mesmo em contextos que seriam à partida mais favoráveis. Penso que o manifesto é muito focado na democratização dentro das firmas, então este contexto acho que também é interessante para pensar estas questões. Portanto, se por um lado o trabalho no coletivo pretende apresentar propostas de reconstrução, um projeto coletivo, uma alternativa de inserção também de pessoas e de trabalhadores excluídos do mercado formal de trabalho, portanto, ele também está sujeito a estes processos de precarização, de exploração, não está isento destes processos. Então, acho que eu concluía que talvez com essa questão de como é que estes modelos cooperativos podem contribuir para a desmercantilização e a democratização, se eles próprios também têm por base, ou baseiam-se parcialmente no mercado, não é? Não estão fora deste mercado. Portanto, é necessária ainda muita inovação a nível institucional e eu gostaria muito de agora poder passar a palavra para o Jordi, porque ele ainda por cima traz a sua visão a partir de Barcelona e que tal como a Ana referiu também a questão da importância das políticas de abordagens mais integradas, que é um pouco também o que se tem conseguido ou feito lá ao nível do movimento da economia solidária, que é abordado de uma forma integrada e em articulação com poderes municipais, com todo um arranjo institucional muito interessante para pensar isto, mas por dificuldades técnicas não vamos conseguir ter a palavra de Jordi aqui hoje. De qualquer forma, acho que podemos ficar com o desafio de tentar dar algum tipo de continuidade a esta sessão e pronto, depois quem sabe marcar outra coisa para a frente. Não sei se temos questões no chat. Não? Temos. Não temos. Ainda não. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa nestes. Eu sei que o Zé também já está com pressa para ir. Sim, eu tenho que ir, mas se tiver um minuto, acho que gostava só de reagir a algumas coisas. Pronto, então muito rapidamente, uma coisa interessante das plataformas que é utilizada muitas vezes como um argumento que o trabalho nas plataformas democratiza o acesso ao emprego é o facto de haver um enorme contingente de imigrantes, nomeadamente imigrantes que não têm estatuto de cidadania reconhecida e que, pela própria informalidade daquelas relações laborais, encontram ali uma fonte de rendimento quando não teriam noutro sítio. Portanto, penso que um dos debates que aconteceu no Estado espanhol com a lei é precisamente como é que nós garantimos que a regulação deste tipo de relações laborais não é a exclusão do acesso destas pessoas a este rendimento e, portanto, como é que nós, a par da regulação laboral, se reconhece que as pessoas já estavam a prestar aquela atividade e se reconhece o seu estatuto de cidadania sob pena de uma boa intenção de regular as relações laborais, se traduzir numa exclusão dos trabalhadores migrantes no acesso a este tipo de questões. Depois, sobre a questão das cooperativas e da lei, eu penso que, apesar de tudo, são exemplos bastante diferentes. Cooperativas em que os trabalhadores de facto são trabalhadores da cooperativa e a cooperativa procura criar formas mais democráticas de organização do trabalho e de prestação daquela atividade, como seriam, digamos, as cooperativas, como seria, por exemplo, a plataforma do MTST, dos biscates de pequenas, porque aí realmente é tentar, digamos, criar formas não capitalistas de intervenção no mercado capitalista e no emprego, e acho que isso é uma realidade. Outra realidade, que eu não critico em si mesmo, não faço nenhum julgamento de valor das estratégias, mas é, por exemplo, a realidade da Pronobis, que é o exemplo que a Joana estava a falar, não é? É uma realidade um pouco diferente, porque no fundo é uma cooperativa que procura, digamos assim, responder a uma dissimulação de relações laborais por via digamos, de se assumir ela própria como a entidade que presta aquele serviço
apenas para efeitos, creio eu, essencialmente para efeitos das pessoas terem uma segurança social mais justa. E aí eu diria que é um pouco diferente, na medida em que a necessidade dessa cooperativa resulta não só da ausência de reconhecimentos de contratos de trabalho, mas de um sistema de segurança social que é visto como iníquo. Penso que, no que diz respeito à lei, essa estratégia é absolutamente legítima, uma estratégia de sobrevivência das pessoas e que é absolutamente legítima como forma de inscrição, digamos assim, num sistema injusto. Mas do ponto de vista do enquadramento legal, eu penso que nós devemos estar sempre muito atentos às formas de dissimulação digamos, da relação laboral que está ali em causa, porque a lei deve procurar resolver estruturalmente a questão, e neste caso o reconhecimento dos contratos de trabalho. Não acho que isso tenha que ser necessariamente oposto, as pessoas podem estar ao mesmo tempo a tentar sobreviver inscrevendo-se numa cooperativa e tentar garantir o reconhecimento dos contratos de trabalho. Última nota é sobre a deficiência, porque também aqui um dos grupos de que a Ana Luísa estava a falar, não é? Um dos grupos das pessoas mais excluídas do emprego. Houve a lei das cotas, há que avaliar também se ela foi muito efetiva, mas muitas empresas ficaram dispensadas de as cumprir. Mas depois há sempre um debate que nós temos nas políticas públicas, nas políticas laborais, que é saber se deve privilegiar, como é que vai dizer, o debate que estamos a ter sobre o teletrabalho ou sobre as pensões de reforma. No fundo, é bom ou mau garantir pensões de reforma antecipada. Por um lado é justo, mas por outro lado está a excluir as pessoas do trabalho. Deve-se prever direitos especiais para as pessoas com deficiência terem acesso ao teletrabalho. Por um lado sim, porque facilita a vida, por outro lado desresponsabiliza as empresas de adaptarem os postos de trabalho, desresponsabiliza as cidades de terem formas de mobilidade mais justas e, portanto, é sempre uma tensão saber como é que nós temos políticas de inclusão que não colocam as pessoas incluídas num estatuto menor do ponto de vista laboral, como acontece com os SEI e como acontece com outras. Pronto, isto não é. Só estou a reagir um bocadinho ao que a Ana Luísa disse, que acho que é mesmo um problema, uma questão complicada quando se está a pensar nas políticas públicas. Ana, não sei se queres as tuas últimas considerações. Sim, eu fiquei também com vontade de dizer algumas coisas, que era, daquilo tudo que nós estamos a dizer aqui, é óbvio que eu vou dizer uma verdade lá para Alice, mas que me parece realmente, apesar de tudo, essencial reiterar, que é, perante uma diversidade de problemáticas, não é? Que são estas todas que nós estamos a identificar e muitas mais, já haveria para dizer, naturalmente que as respostas também têm que ser diversas e, portanto, tem que haver também aqui algum espaço. E aqui faço apelo também para o que é a nossa missão na A3S, não é? Para também as organizações, por exemplo, da economia social, serem atores realmente auscultados quando se desenham algumas destas intervenções. Porque é quem está próximo destas pessoas. Olha, estes que fazem parte da auscultação que eu fiz e que vos trouxe aqui estas reflexões, são aqueles que trabalham com aqueles que estão mesmo muito afastados do mercado de trabalho. Porque há um grupo, dentro destes grupos que têm algum tipo de apoio, que é mais fácil empregar do que outros, não é? E, portanto, aqueles que trabalham com aqueles que supostamente quase que nem são empregáveis, não é? E esses realmente têm um conhecimento de muitos anos, de muitas realidades e, portanto, parece-me que também seria de haver espaço para alguma diversidade na intervenção. Claro que isto é complexo, não é? Mas quando nós fechamos em modelos muito restritos, claro que ficam muitas pessoas de fora, porque as realidades são muito mais do que, enfim, do que essas categorias burocráticas. Essa era uma questão. Depois, o José estava a dizer, se calhar, na verdade, isto é uma realidade que, apesar de tudo, atinge relativamente poucos trabalhadores. Por exemplo, no caso destes excluídos do mercado de trabalho, vamos dizer assim, para alguns será mais fácil termos o gap, não é? Entre aqueles que estão inseridos e não, por exemplo, as pessoas com deficiência, mas muitos outros nós não temos dados, não é? Não é um dado assim sobre, não é desta maneira, nem sequer conseguimos quantificar, daí eu também referi que realmente estão numa invisibilidade total. E para além de que, também são muito poucas vezes essas pessoas que vão ter voz para defender o seu estatuto, não é? E por isso ainda têm aqui um trabalho adicional por parte, por exemplo, dos trabalhadores que trabalham com estas pessoas, não é? E já nunca já não é assim que se fala, e muito bem, é trabalhar com, mas que também têm um papel aqui significativo para dar voz, fazer reconhecer a voz também destas pessoas, e por isso tem que haver também espaços para isso, e há poucos espaços para isto, não é?
Era mais ou menos isto. Eu sobre a demercantilização também muita coisa me apraz dizer, mas eu parece-me quase que estamos outra vez no modelo clássico do mercado de trabalho. Temos a oferta, temos a procura e temos o dinheiro, que é o salário e tal, e pronto. Não é como se fosse tão simples assim esta equação, que é tão mais complexa de facto, não é? Obrigada, Ana. Olha, vou aproveitar para me despedir. Sim, nós já vamos Joana, concluir. Ana, Obrigada, Jordi. muito obrigada, Zé. Obrigada, Zé. Até breve. Até breve, sim, depois falamos. Até breve, até breve. Acho que só para concluir, dizer que todas estas questões também se articulam com o terceiro eixo do manifesto, que é a questão da descarbonização do trabalho. Não é? Que, pronto, a nossa proposta não era falar disso aqui hoje, mas, por exemplo, temos aqui o Zé Miguel entre o público, que está precisamente num projeto da A3S, que é o Just Green, que trabalha um pouco, tenta também levantar um pouco estas questões de associar a transição verde com a questão da integração laboral e social de grupos mais vulneráveis. Então também acho que é algo a ter em conta para a continuidade disto. De resto, penso que podemos encerrar a sessão, com muita pena de não podermos ver quem está do lado lá, mas agradecer a todos que permaneceram connosco ao longo de toda a sessão e pronto, até uma próxima oportunidade. E obrigada também, Jordi, e tu, Ana. E ao todo o apoio técnico que nós tivemos também. Não é? Temos os contactos, têm certamente os contactos também da A3S e nossos para qualquer questão, não é? Se quiserem se juntar a nós para estes pensamentos. Obrigada. Tchau.